A primeira invasão chinesa no final dos anos 2000 e início dos anos 2010 não deu muito certo. Mas agora a segunda onda dessa invasão chega com veículos eletrificados, muitas vezes 100% elétricos, como é o caso do EJ7, com acabamento superior, dirigibilidade melhorada, muitos equipamentos de comodidade e segurança que os consumidores já esperam de veículos de padrão mais alto. E oferecendo muito desempenho, muito espaço e custando o mesmo que veículos a combustão de marcas premium, será que o EJ7 é um bom representante desse novo momento das marcas chinesas aqui no Brasil? É o que a gente vai descobrir graças a Jaque, que nos cedeu esse carro aqui por 7 dias para a gente fazer um teste de um elétrico na vida real durante o dia a dia. Vamos conhecer o EJ7 2023. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O EJ7 foi lançado aqui no Brasil em 2022, importado da China. E ele é fruto de uma curiosa joint venture entre a Jaque Elétrica e a Volkswagen, sendo que agora a alemã é dona de 75% das ações do segmento de carros elétricos da Jaque. Então é muito interessante que isso é bom para a Volkswagen, que solidifica a sua estratégia de veículos elétricos, mas também é bom para a Jaque, porque isso permite com que ela tenha acesso a ensinamentos muito proveitosos em termos de engenharia, acabamento, construção, dirigibilidade. Inclusive em visual, é muito peculiar ver que esse EJ7, lançado já há um ano e meio, tem muitos elementos que lembram o recém-apresentado ID.7, que é o veículo sedã grande totalmente elétrico da Volkswagen. Esse carro aqui no Brasil, no primeiro trimestre desse ano, de 2023, então janeiro, fevereiro e março, vendeu apenas 14 unidades, o que mostra que a rede limitada da Jaque ainda é um ponto a se considerar quando a gente fala ali da penetração dos seus produtos, né? Infelizmente, com a rede pequena, o carro vai ser vendido em quantidades menores e é exatamente o que a gente vê no caso desse veículo aqui. Lembrando que a gente tem outros veículos de outras marcas chinesas nessa mesma faixa de preço que vendem mais do que o Jaque. Então, realmente, a rede acaba sendo um grande limitante. E esse carro é vendido aqui no Brasil em uma versão única. Então, é o EJ7 100% elétrico, em 4 opções de cores: preto, branco, um azul um pouquinho duvidoso e vermelho, sempre ao preço de R$ 252.900. Então teve uma queda de preço em relação ao seu lançamento lá em 2022. Debaixo do capô a gente tem um baita de um motor, mas não no sentido que está todo mundo mais acostumado, né? A gente tem um motor que entrega 193 cavalos de potência e 35 kgfm de torque. E como a gente está falando de motor elétrico, isso instantaneamente, você não precisa girar motor para ter nenhum desses números, né? E é muito interessante quando você abre o capô aqui e você nota, né, o baita espaço livre que tem. Acho que talvez com outro desenho aqui a Jaque poderia ter lançado mão até de um frunk, né, um front trunk, um pequeno porta-malas aqui na dianteira. Mas o fato é que a gente tem um grande espaço livre aqui e também diversos elementos que, obviamente, vão ser comuns a carros a combustão. Então a gente tem uma bateria aqui para a parte elétrica, né, de acessórios do veículo. A gente ainda vai ter o fluido de freio hidráulico. A gente tem aqui um reservatório de expansão do líquido de arrefecimento, aqui com a função de refrigerar a bateria. E aqui de cara o que vai chamar a atenção é esse baita módulo de controle, e ali embaixo a gente tem um motor elétrico, que é ligado diretamente às rodas por um redutor de velocidade, porque afinal de contas, né, o motor elétrico ele gira a velocidades muito mais altas e não consegue transmitir isso direto para as rodas, né? Então tem esse redutor. Muito interessante ver que a gente tem 2 subchassis aqui, né? Então primeiro onde está montado esse módulo de controle, o reservatório de expansão. O acabamento, né, a montagem também aparenta boa qualidade. Olha, a gente tem a mesma pintura externa, tá vendo? Então é um preto, não é direto no primer, o que é um detalhe muito legal. A gente tem uma baita manta acústica aqui, então detalhe interessante também.
A gente tem toda a parte dianteira aqui muito bem fechada. É óbvio que sendo um motor, um carro elétrico, né, você tem mais facilidade, espaço para fazer a manutenção aqui, que inclusive é mais barata do que veículos a combustão. No site da JAC você pode conferir os preços tabelados para as revisões desse carro. E as baterias que ficam por baixo aqui do carro, né, elas têm também garantia de 8 anos sem limite de quilometragem, enquanto todo carro tem uma garantia de 5 anos. Então dá para perceber que a JAC aposta bastante na confiabilidade desse conjunto elétrico, né, como a gente pode ver por essa garantia bem estendida, né. Um detalhe aqui que eu não posso deixar de comentar, porém, é que o lugar onde prende aqui a vareta do capô acabou quebrando, né, esse detalhezinho. Então, né, nessa unidade específica aqui, pode ser que a vareta, né, esteja fazendo um barulho aqui que incomode um pouco. Mas o que realmente é reprovável são as tomadas de carregamento. A gente tem duas no padrão GBT, o padrão chinês. Então a gente tem uma de corrente direta e uma de corrente alternada. Então você abre este bocal lá dentro do carro e aqui você tem acesso às tomadas. O grande porém é que para fazer o carregamento no padrão tipo 2, que é o mais comum no Brasil, você vai precisar desse adaptador. Esse é um adaptador original da JAC que está nesse carro de teste. Eu fiz uma pesquisa sobre quanto custa esse adaptador e a informação mais recente que eu achei foi inclusive na avaliação da 4 rodas, dando conta de que apenas essa peça aqui custava cerca de 14 mil reais. Então é um ponto aí que você precisa considerar na hora de comprar um JAC como esse. Acho que seria muito interessante a JAC oferecer esse item aqui como um equipamento de série, se já não oferece, claro. E melhor ainda, rever esse padrão de tomadas aqui, porque o carregamento com este adaptador acaba tendo a velocidade reduzida. Então você vai acabar gastando mais tempo do que poderia ou deveria para fazer o carregamento do EJ7. E outro ponto que eu não gosto muito são esses bocais aqui na frente do carro. Como a gente está falando de um veículo grande, manobrabilidade um pouquinho limitada, como a gente vai ver daqui a pouquinho, em vagas mais apertadas, esse bocal apenas aqui na frente acaba não sendo ideal. Acho que se a gente tivesse nas laterais, em algum dos dois paralamas, funcionaria melhor. E sempre de acordo com o manual do EJ7, para você carregar ele em casa, numa tomada tradicional como essa, que também está aqui nesse kit, você vai gastar cerca de 25 horas, de 0 a 100%. Em wallbox, né, na corrente alternada, 10 horas, em carregador rápido, 2 horas. Esse kit vem aqui no porta-malas, mas ele é uma bolsinha que vai acabar ficando solta aqui dentro. Eu acho que se tivesse algum nicho, ou talvez até junto do step aqui, um espaço para guardar esse kit seria mais interessante. Mas, mesmo assim, a gente tem um baita porta-malas aqui, olha. A gente está falando de 590 litros declarados pela JAC. Só que não fica claro se a gente está falando de padrão VDA ou padrão líquido. De qualquer modo, olha, a gente deixou as nossas malas aqui, né, de teste, o nosso equipamento, para vocês terem uma noção. É um baita de um porta-malas. Aqui, se eu quisesse colocar essa mala aqui na frente, também seria possível. Eu tenho um espaço aqui para reorganizar esses elementos. E como a gente tem essa traseira liftback, ou seja, a gente não tem aquela pequena porta de um sedã e sim a tampa inteira se abrindo, a gente tem um acesso muito fácil. Então esse é realmente um baita ponto positivo desse carro. E aqui nas laterais também um pequeno espaço que você consegue aproveitar, né, colocar algumas miudezas. Em termos de acabamento, olha, a tampa é totalmente revestida, o batente também aqui em plástico. A gente tem um feltro de qualidade muito boa aqui, né, no revestimento, nas laterais, no piso. Também, inclusive, na traseira ali do assento do banco. E olha que interessante, a gente tem abertura e fechamento elétrico dessa tampa. Então você pode fazer isso lá dentro por um botão no painel. Você pode abrir o carro por um botão elétrico aqui, abrir a tampa e fechar ela também por esse botão, sem precisar fazer o movimento de abrir e de fechar. E se você quiser fazer isso pela chave, você também consegue. Então você segura aqui no controle e ela se fecha. Então um detalhe aí bem interessante que faz jus ao segmento premium que esse carro mira, né?
E aproveitando que a gente está aqui, mostrar um efeito legal também na hora que destrava o carro. Tem um pequeno efeito ali, né? Uma brincadeirazinha, como se fosse uma luz de cortesia. Então são alguns detalhes aí interessantes que ajudam a dar essa pegada mais premium aqui para o EJ7. Em termos de tamanho, a gente está falando de um carro que, se não é um sedã grande, já está com o pezinho lá. Ele tem 4,77 m de comprimento, 2,76 m de entre-eixos, um baita entre-eixos também, 1,51 m de altura e 1,82 m de largura, sem os retrovisores. Ele também não é um carro muito alto. A gente está falando de um vão livre de 13 centímetros, com um ângulo de entrada de 15 graus e um ângulo de saída de 17 graus. Digo isso porque, apesar desses números mais limitados, rodando aqui em São Paulo, a gente não teve nenhum problema em termos de valeta e não precisou de nenhum cuidado extra quando o assunto foi rampas de garagem. Óbvio que sendo um carro longo e baixo, você precisa ali de um pouquinho de atenção, mas nada que vai impossibilitar o seu uso. O que não deixou de ser uma surpresa considerando essas dimensões, né? O que também surpreende é o seu peso relativamente baixo. A gente está falando de um carro de 1.650 quilos. É um peso realmente muito contido para um sedã grande, com baterias, né? Então, as baterias apenas pesam 357 quilos. Então, se desconsiderar elas, a gente está falando de um sedã grande de 1.300 quilos. Um peso realmente bastante contido. De suspensão, a gente tem McPherson aqui na dianteira, com subchassi e barra estabilizadora. E lá na traseira a gente tem Multilink, também com subchassi e também com barra estabilizadora. Os pneus mostram bem o dilema que é a vida de um carro elétrico, né? Aqui a gente tem pneus 215/55 aro 17. Visualmente, né, parece até uma roda pequena, justamente por conta desse carro bem parrudo, né? E quando você pensa aí em termos de desempenho, né, um carro que chega a 100 em menos de 6 segundos, pode parecer uma seção ali transversal um pouco estreita. E talvez seja mesmo, né, considerando que é um carro pesado, que leva 450 quilos, que acelera rápido, mas também não dá para lançar a mão de pneus muito largos aqui, sob pena de piorar a aerodinâmica, aumentar o arrasto, e isso em um carro elétrico em velocidades de estrada acaba sendo um fator aí mais delicado do que é em veículos a combustão. Em termos de freios, há disco nas 4 rodas. Então a gente vê aqui que em termos de receita, arquitetura, soluções, a Jaque não economizou. O carro faz jus à aura premium ali que ele quer atingir. Por dentro, a impressão visual e de acabamento também é muito boa. Então olha, a gente tem uma escolha correta de materiais, para quem gosta de apertar painel, olha, soft touch aqui, a gente tem esse revestimento em couro ou vinil aqui com essas costuras aparentes, aqui também a gente tem uma costura aparente, a gente tem um volante revestido em couro, também numa textura bem legal, o visual, de modo geral, é bem moderno, né? Muito por conta dessa central vertical que elimina muitos dos comandos que a gente teria em carros mais tradicionais aqui, mas já entrando um pouquinho no aspecto mais subjetivo, eu não gosto muito disso. Eu acho que isso é um pouquinho, sei lá, chinês demais, talvez. Eu acho que me lembra produtos muito mais simples do que esse carro é. Isso é configurável, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas realmente eu acho que isso, se isso fosse totalmente black piano, com uma luz de LED mais discreta, indireta, seria de mais bom gosto. Outra coisa que eu acho que não conversa muito bem é que a gente tem essa textura aqui, né, nesse efeito quadriculado, que me lembra veículos mais country aqui no Brasil, né? Acho que isso aqui seria bem esperado se ver numa Strada Ranch, numa Toro Ranch, e não num carro que tem uma proposta mais urbana. Então acho que não conversa muito. E também nas portas a gente tem o mesmo efeito em LED que a gente vê aqui no painel. Então realmente não, acho que a gente tem uma mistura de referências aí que acaba não sendo tão interessante. E aqui, nessa faixa em vinil do painel, a gente tem uma outra textura. Então na porta a gente tem esse quadriculado, a gente tem uma textura lisa e aqui uma terceira textura. Então não é um ponto negativo, mas é uma mistura de temas talvez
que deixa a entender que a Jaque, pelo menos na China, ainda está tentando se encontrar um pouco com o perfil desse carro. Ou talvez seja meramente uma preferência chinesa, o que também que eu acho que também é uma grande possibilidade. Agora um ponto que eu acho que realmente escapou é que, olha, a gente tem esse revestimento também liso aqui no apoio de braço, que ele é marrom. A gente também tem aqui no console central o aplique, nas portas e no painel, como eu mostrei para vocês, mas o banco é preto. Olha que interessante, né? A gente não tem nenhum tom, nenhum aplique aqui dessa mesma cor para fazer essa conexão visual. Não estou falando que isso vai atrapalhar o seu uso, nada do tipo. É apenas uma observação aí de um detalhe que saltou a nossa atenção. Aqui no painel de instrumentos a gente tem uma tela de 10,2 polegadas, com uma visualização que não é das melhores sob luz forte. Ó, tá desligado, né? Que coisa óbvia. Mas brincadeiras à parte, a gente vê que o layout dele, além dessa iluminação que realmente deixa a desejar sob luz forte, o layout dele é bastante simples. Aqui no volante você tem um botão que você consegue alternar a visualização. O que é essa mudança, né? Você sai do modo azul, vai para um dourado. Isso para mim é muito aquele filme Podres de Rico lá dos asiáticos. E você aperta mais uma vez, você vai para o modo vermelho e de volta para o azul. Mas reparem como esses grafismos, essa animação toda, ela não acontece de maneira muito fluida, né? Então deixa uma impressão de algo ainda um pouquinho simples. Você tem alguns comandos aqui no volante também, mas não tem muito para onde ir aqui dentro desse painel. Então você tem um consumo médio de energia ali por kWh a cada 100 km. Você tem alguns dados ali de velocidade da roda, voltagem e capacidade da bateria, pensando em saúde da bateria. Você tem um indicador direto de pressão dos pneus, que é muito legal, em kPa, né? E também a temperatura do pneu, isso é bem peculiar. E de volta para o consumo médio de energia. E aqui no painel a gente tem essa central multimídia com uma tela de 13 polegadas nessa disposição vertical. A qualidade da tela, assim como a do painel de instrumentos, é só ok. O brilho poderia ser um pouquinho melhor, o contraste também. Você percebe que algumas cores, tá vendo? São um pouquinho mais lavadas e não permitem uma leitura muito fácil. A usabilidade, de modo geral, também não agrada muito. Então, reparem como o uso do rádio aqui é um pouquinho complexo. Reparem até como a tela não responde de maneira muito rápida, tá vendo? Lembra um pouco dispositivos mais antigos. A gente tem os comandos do ar-condicionado sempre aqui na tela. Então, vocês devem ter notado como demorou um pouco para responder, né? Mas a gente tem um ar-condicionado automático, apenas de uma zona, poderia ser de duas, né? Então aqui você comanda ele. E aqui, no que seria a segunda página, a gente tem algumas possibilidades de configuração do sistema, então relacionado a rádio, Bluetooth, som, se você vai querer aquele toquezinho quando você aperta as teclas. Você tem configurações de tela, né, exibir vídeo dirigindo, e você pode inclusive escolher um papel de parede. Então, né, tem opções aqui que você pode escolher de acordo com o que você achar mais interessante. Mas como vocês devem estar notando, o funcionamento dela é um pouquinho lento, tá vendo? Realmente não é muito o ideal. Outra coisa que também não é o ideal é que a gente tem um espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay apenas com fio. Então, olha, eu tenho uma tomada USB aqui e tenho uma outra tomada USB para carregamento rápido. A de carregamento não faz espelhamento. Quando você liga aqui, você tem o CarPlay também no modo vertical. É uma visualização legal, acho que especialmente para usar navegador, olha, muito interessante, né? Você tem uma baita de uma visão das coisas, então é prático. E também aqui através da central você consegue controlar o Jack Ambient Light, ou seja, teimoso ele, né? Mas enfim, você consegue escolher se você quer esses efeitos de luzes, se você quer ele estático, se você quer um efeito respiração, igual tá pegando aí na tela agora, ou ritmo musical, que aí ele obviamente vai combinar com a música. Você pode escolher o tema, inclusive, olha, tem alguns temas pré-definidos aqui, então água e montanha verde, bonito e colorido,
resplandecente, magnífico, realmente magnífico o nome, feliz e sortudo, lindo e colorido, cheio de primavera, sol ardendo, outono agradável, neve branca, enfim, diversas opções. E claro, se você não gostar de nada disso, você pode simplesmente deixar ela desligada e o painel ele vai se apagar. Aqui junto das entradas USB você tem um espaço que você consegue até deixar seu celular. Estou deixando meu óculos aqui só para não esquecer ele, mas a gente tem um porta-óculos ali em cima. Mas olha, se você estiver fazendo espelhamento, né, não é a posição mais saudável aí para o seu cabo. Então, acabei preferindo deixar o celular aqui. Então você pode deixar, por exemplo, um óculos, uma carteira. É um espaço legal para guardar pequenas coisas do dia a dia. Aqui no console central, a gente tem uma percepção de qualidade um pouquinho inferior em relação ao resto do carro. Então você vê que o material, esse Black Piano, né, ele acaba passando uma certa sensação de simplicidade. Eu acho que é um material que reflete muito e risca com facilidade. Não sou um grande fã. Aqui mais abaixo a gente tem o freio de estacionamento eletromecânico e a gente tem também o auto-hold. Então esse é aquele carro que se você quiser deixar o auto-hold ligado, você tira o pé do freio na parada ali e ele vai ficar parado indefinidamente sem você precisar ficar com o pé no freio. Um nicho muito inteligente para você guardar a chave, então detalhe bem interessante. E dois grandes porta-copos aqui, um maior, esse onde está meu celular, e esse menor onde está o celular do Lucas. Então espaço bacana aqui e também um baú, um baú aqui porta-objetos no apoio de braço. Falando em ergonomia, esse é um baita ponto que poderia ser melhor aqui no EJ7. Aqui este carro entrega realmente que ele é um produto voltado para o mercado chinês. Então a gente percebe que alguns detalhes não foram muito bem pensados em termos de ergonomia para pessoas de estatura mediana ou alta. Começando aqui pelo volante. A gente tem regulagem apenas de altura e o comando é um pouco pesado. Olha, uma regulagem no campo bem curto. A gente não tem nenhuma regulagem de distância, que é um ponto bem negativo, principalmente nessa faixa de preço. Os pedais, né, de freio e acelerador eles são muito próximos, então eles acabam obrigando aí você a ficar com o joelho sempre um pouquinho mais flexionado do que seria o ideal. Então, mesmo com o banco mais recuado, isso acaba sendo uma questão. E o assento do banco também é curto. Olha, eu vou até dar uma ajudinha aqui. Reparem como eu tenho quase um palmo aqui da minha coxa sem apoio. E o próprio desenho do banco, olha, ele faz uma curva para baixo, como se estivesse fugindo da sua perna. Outra coisa que poderia ser melhor, não tenho nenhum problema com esse apoio de cabeça inteiriço na dianteira, não, acho que tudo bem. Mas esse apoio empurra um pouquinho para frente. Eu acho que deixa um pouquinho a desejar, principalmente considerando que esse volante não tem regulagem de distância, né? Então você pode acabar procurando uma posição mais ereta do encosto e esse apoio de cabeça te incomodar um pouquinho. Eu também achei essa espuma um pouquinho firme em algumas partes, né? Então é um banco que talvez possa incomodar em viagens mais longas. Mas olha, ele tem regulagem elétrica de altura, mas só. Não tem aquela regulagem elétrica que varia essa parte dianteira do banco, por exemplo, o que talvez ajudaria a aliviar essa sensação. E a regulagem aqui do encosto é por alavanca em pontos pré-definidos. Então foi uma meia solução aqui que encontraram para a regulagem desse banco. Pelo menos o cinto tem regulagem de altura, o que é um ponto muito positivo. Muitos carros, infelizmente, não andam oferecendo mais esse item. E aqui em cima a gente tem luzes de leitura, muito fácil de usar, você pode apertar elas direto aqui. Você também pode acender todas as luzes do carro, a gente tem um comando, o comando de deixá-las acesas com as portas abertas. Como eu comentei com vocês, porta-óculos, tá vendo? Com um pequeno revestimento aqui. E claro, o comando do teto solar. Então você segura um pouquinho, ele abre inteiro. E você também pode fechar a cortina por aqui, né? Então a cortina tem dois estágios, parou ali no primeiro. E se você quer fechar o segundo, o teto também vai se fechar. Um ponto positivo dessa cortina, que eu sei que muita gente vai gostar, olha, ela é totalmente blackout, então ela não deixa passar nada de luz solar aqui para dentro do carro, o
que também é um ponto muito positivo, dependendo aí se você morar em regiões mais quentes. E falando em cobertura aqui do teto solar, não posso deixar de comentar que hoje o tempo está nublado, mas a gente pegou alguns momentos de razoável calor com esse carro e o ar-condicionado acabou deixando um pouquinho a desejar. Outro ponto que também poderia ser melhor é segurança. Esse carro, além do que é obrigatório, então os 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, Isofix, airbags dianteiros, ABS e controle de tração e estabilidade, oferece apenas os airbags laterais e de cortina, também para quem vai aqui atrás. Acho que nessa faixa de preço e porte seria interessante oferecer algum recurso ali de assistência à direção, como assistente de permanência em faixa, de frenagem de emergência, farol automático, enfim, itens que a gente já vê em carros até muito mais baratos. Mas se tem outra coisa que o público chinês gosta bastante é de carro com muito espaço na traseira, de entre-eixos longo, né? Quem é fanático aí por história automotiva com certeza já ouviu falar do Santana de entre-eixos esticado, exclusivo para o mercado chinês. E olha, com entre-eixos aqui de 2,77 m, realmente o espaço é muito bom. Como eu disse, eu tenho 1,77 m de altura e olha, do meu joelho para o encosto, eu tenho mais de 1 palmo de distância. Então você tem bastante espaço para as pernas aqui. Você tem o espaço correto para a cabeça. Estou falando aqui, olha, de uns 4 dedos aproximadamente. Mas aqui atrás a gente tem o mesmo problema do assento. O desenho foge um pouquinho das suas pernas. E como aqui a gente tem um assoalho um pouquinho mais alto por conta das baterias, ainda que não seja tão drástico quanto carros a combustão adaptados, a gente acaba ficando com a perna mal apoiada aqui, tá vendo? E por mais que você tenha muito espaço para os pés, para as pernas, perdão, você não tem tanto espaço para os pés, tá vendo? Também por conta do veículo ser alto, né, por conta das baterias, você não tem muita movimentação aqui debaixo dos bancos. Mas olha, lateralmente é muito bom, muito por conta da ausência do túnel central, afinal de contas, carro elétrico, então aqui a gente tem uma vantagem. A gente tem esse console aqui com 2 saídas de ar individuais, você pode abrir e fechar elas, mas o carro tem um ar-condicionado automático de apenas uma zona, então aqui você vai seguir a predefinição lá da dianteira. E a gente tem 2 tomadas USB tradicionais de carregamento rápido, né, de 5 volts ou 2,4 amperes. Não é uma USB-C, mas já é uma solução aí para você não levar tanto tempo para carregar o seu celular. E aqui embaixo, um pequeno espaço aí que você pode deixar o seu celular inserido, enfim, qualquer outra miudeza, por mais que o acesso aqui não seja lá dos mais fáceis, né? E outra coisa que também é muito positiva, olha, a gente tem um apoio de braço que inclusive fica numa altura bem legal. Tem alguns carros que não tem essa trava, tá vendo? Para limitar a altura aqui do apoio de braço. Então alguns você fica com o braço muito caído ou coisa do tipo. Aqui não, um ângulo bem legal, bem confortável, também com 2 porta-copos. E aqui a gente não tem nenhum acesso ao porta-malas, então realmente é fechado, você não tem nenhuma escotilha nem nada do tipo. Em termos de padrão de acabamento, tudo segue o padrão lá da dianteira, né? Então a gente tem essa textura lisa aqui nesse vinil, essa textura country aqui, né, de Toro Ranch. A gente tem a maçaneta nesse, parece um metal, né, uma qualidade muito boa de qualquer modo. Plástico duro aqui, mas tudo aparentando muita qualidade e uma boa construção. E aqui, claro, olha, a gente tem as luzes de LED com as alças PQP com retorno suave, né? A gente tem para os 3, para o passageiro dianteiro, para os 2 aqui das laterais. Então, detalhe aí que eu sei que muita gente acha bem interessante ter no carro. E outra coisa que também é digna de nota, o espaço lateral é bom. Por mais que o desenho do banco, né, seja mais convidativo para 2 pessoas, né, reparem o ressalto aqui, olha, é um carro bastante largo. Então é um veículo aí que tem boas características de um veículo executivo, de um sedã grande, que realmente tem o objetivo de ser um carro ali de um padrão um pouco mais alto. O mais interessante na hora de dar partida num carro elétrico é que, muito obviamente, você não escuta nada. Então, pé no freio, chave presencial aqui dentro, o carro está ligado.
você escuta no máximo o estalinho aqui da parte elétrica, você escuta às vezes o freio, que é automático aqui, né, com auto hold, se desarmando, mas ó, o freio agora, né, e o carro já começa a andar. Uma coisa que acho que é ideal para comentar aqui agora é sobre o acelerador regenerativo, né, o iPedal. Como que funciona isso? Você consegue configurar a intensidade dessa função regenerativa na central multimídia, e quando você tira o pé do acelerador, olha, o carro tem um efeito de freio. Então, por exemplo, dei uma aceleradinha aqui, tirei o pé, o carro está embalando, agora ele começou a frear. E aí, na hora que você precisa fazer essa transição com freio, acaba que, mesmo se você tiver muito cuidado, mesmo depois aqui de uns bons 250 km rodados, você ainda precisa de um pouquinho de atenção para não fazer uma frenagem muito brusca e incômoda, especialmente para os passageiros. Então acho que nesse ponto ainda falta um pouquinho de refino da Jaque nesse sentido. Outro ponto que você consegue também configurar a assistência é da direção. Também pela central multimídia você consegue escolher se você vai ter o modo padrão, o Sport ou um Eco, né, que a direção fica mais leve. Mas, sinceramente, entre esses três eu não notei nenhuma grande diferença. Acho que todos ficaram bastante parecidos. Então é uma opção se você quiser, né, brincar aí e testar, mas na prática acho que todas elas funcionam de maneira muito semelhante. Falando em direção, a gente tem aqui uma assistência elétrica, o peso é bem correto. O centro dela tem uma sensação um pouquinho mais boba, tá vendo? Bem no centrinho mesmo. Acho que talvez muito por conta da escolha de pneus e suspensão, mas, olha, é uma direção que tem uma centragem correta, né? Não é aquele carro que você precisa ficar corrigindo o tempo todo, em manobras de estacionamento e coisas do tipo. Ainda falando de direção, para arrematar, o diâmetro de giro não é informado, mas me pareceu alto. Então, algumas garagens mais apertadas, eu notei que ele me pareceu mais difícil até do que esperado para um carro longo, com um entre-eixos também longo. Então acho que nesse ponto aqui faltou um pouquinho de atenção do ponto de vista de engenharia e de quem tocou esse ponto de direção. Também faltou um pouquinho de carinho quando o assunto é suspensão. Ela é muito macia na dianteira. É um carro que, quando você passa em valetas um pouquinho mais rápido, ele não chega a raspar, né? Você não pode abusar, claro, mas ele não chega a raspar. Mas você nota como o carro fica um pouquinho bobo. E a mesma coisa quando você acelera fundo, né? Quando você tem uma demanda máxima de potência aqui. Quando você tá parado, tá devagar e dá pedal 100%, a frente levanta, fica muito leve, você não tem muita sensação de segurança direcional aqui no volante, não. Você tem que ficar corrigindo e corrigindo bastante para o carro seguir em linha reta. Então não é uma sensação muito legal. E o curso dela também não parece dos mais longos em distensão. Então não é um carro que eu tenha notado nenhum problema com buraco. Acho que a medida dos pneus também é bem razoável nesse sentido. Mas em quebra-mola um pouquinho mais rápido, quando a suspensão estica, você escuta, né, o fim de curso de maneira bem perceptível. O que vai contra aí, né, essa boa percepção de tranquilidade, veículo premium que o EJ7 tenta passar. Mas em compensação, o comportamento é correto. A gente tem um carro que não é tão alto assim. A gente está falando de um carro 1,50 m de altura, 1,51 m. Vão livre também é bem reduzido, são 13 centímetros. E como a gente tem as baterias aqui embaixo, né, são 357 kg de bateria, lembrando, a gente tem o peso todo concentrado bem abaixo aqui dos passageiros, o que permite um bom comportamento dinâmico. Então, em curvas, é um carro que ele tem um comportamento correto, sem nenhuma pretensão esportiva, lembrando, e desde que você também não dê esses comandos bruscos de acelerador como eu fiz agora.
porque fazendo isso, seja em linha reta, seja em curva, o carro não vai responder de maneira tão precisa quanto você esperaria de um veículo que chega a 100 km por hora em menos de 6 segundos. Outro ponto que poderia melhorar, ela também é um pouquinho barulhenta, com um barulho que lembra de um amortecedor com folga. Então, um amortecedor com folga, uma bucha estourada. Então, é um carro aqui que está com 6 mil km rodados, e acho que é um detalhe também que joga contra essa percepção de qualidade que ele tenta passar. Mas, se nesse ponto ele desagrada, por outro lado, a gente tem um isolamento de vento e de pneus que é muito bom. Peguei um trecho curto de estrada com esse carro, andando ali a 110, 120, não incomodou de maneira nenhuma nesse sentido. E em carros elétricos, esse ponto geralmente ele é muito mais sensível, muito mais perceptível, porque você não tem o ruído do motor. Então, nesse sentido, o trabalho foi muito bem feito. Os pneus também parecem ajudar bastante nisso, que a gente tem pneus GT, a aderência deles é só ok. Acho que, assim como a suspensão, não conversa muito com o alto patamar de desempenho ali, né, quando você pensa em aceleração que esse carro oferece, só que combina, né, com uma pegada aí com o outro lado da personalidade do EJ7, de ser um veículo um pouco mais pacato. Então, olha, vamos sair aqui no sinal agora. Você consegue arrancar, olha, com muita tranquilidade, muita suavidade. É um carro que você, obviamente, não precisa fazer muito esforço, né? O carro não precisa fazer muito esforço para ganhar velocidade. Então, na cidade você roda de maneira muito relaxada, muito tranquila. E com a função aqui do iPedal, né, esse regenerativo, nessas paradas de sinal assim, né, quando você deixa o carro rolar, ou até mesmo quando você está freando, você também recarrega um pouco da sua bateria, o que ajuda a esticar um pouquinho aí da autonomia dela. A gente está falando de um conjunto de baterias que tem a capacidade de 50,1 kWh, é uma capacidade até bem razoável, bem elevada. Também fazendo um paralelo com o recém-lançado ID.7, lá a gente tem uma bateria com capacidade máxima de 70 e poucos kWh. Isso dá uma autonomia correta para o carro. A Jaque declara 400 km de autonomia. Bem recentemente a gente teve uma mudança aí, né, no padrão de medição dos carros elétricos, o que jogou a autonomia deles todos para baixo, não só da Jaque, todos os carros elétricos. E o fato é que aqui, com esse curto trecho de estrada, rodando bastante na cidade, nesses 250, 300 km que a gente testou aqui o carro, a bateria mostrou que 100% dela vai embora rodando cerca de 300, 320 km. É uma autonomia correta para andar na cidade. Muito dificilmente uma pessoa vai rodar mais do que isso em um dia só. Então, se você compra um carro desse, você naturalmente vai investir num carregador ali na sua casa, ou você vai ter um carregador que você possa confiar também no seu trabalho. Então, essa autonomia não vai ser um impeditivo para usar em deslocamentos urbanos. A questão é que quando a gente fala de deslocamentos rodoviários, e afinal, esse é um carro grande, espaçoso, de bom porta-malas, a gente já começa a ficar um pouquinho mais limitado. E como agravante, eu mostrei para vocês, que você vai precisar sempre do adaptador por conta da diferença do padrão de tomada. Então isso acaba também deixando o carregamento ainda mais lento. E aqui nós temos ótimos faróis em LED. Eles têm regulagem elétrica de altura manual aqui do lado esquerdo do painel, e não automática, né, com nivelamento automático como a gente vê no Peugeot 208, por exemplo, ou no Polo GTS. Muito bom mesmo o farol, parábola dupla, atende muito bem. A gente não tem a luz dianteira de neblina, mas a gente tem a luz traseira de neblina. E sempre que um carro tem esse item, acho que é importante a gente deixar claro. A luz traseira de neblina é para usar na neblina ou sob chuva forte. Essa luz incomoda quando a situação climática ali está o ideal. Então, é um ponto positivo que tenha, mas é importante também que o dono saiba usar. E aqui a gente tem o Auto Hold, mas infelizmente a gente não tem o Hill Holder. Então, se você não gosta de usar o Auto Hold, você pode desligar ele pelo painel, mas você não vai ter a função Hill Holder. O EJ7 é a prova de que a indústria chinesa aprende muito rápido. E isso fica muito claro quando a gente olha para os pontos positivos dele.
Primeiro ponto positivo definitivamente é o desempenho. Aqui a gente tem um carro que não tem nenhuma pretensão esportiva, poderia ter até um comportamento um pouquinho melhor, mas que anda muito e muito bem. Em qualquer cenário, seja com ar-condicionado, sem ar-condicionado, carro cheio, carro vazio, subida, descida, enfim, esse carro vai ter uma resposta que impressiona. Isso é muito agradável, inclusive em cidade. Você consegue se desvencilhar ali do trânsito de maneira fácil e também muito cômodo em estrada, quando você consegue fazer retomadas e acelerações em espaços muito mais curtos do que outros veículos a combustão ou nessa mesma faixa de preço. O segundo ponto positivo é o acabamento. E quem diria, né? A Jaque, quando chegou aqui com o J3, lá em 2011, veio com um carro de bom custo-benefício, bons equipamentos, mas com acabamento bastante simples. E rápido começaram a rever isso até que chegamos ao que possivelmente é o ápice da marca até o momento, que é o EJ7, que tem um acabamento que mira uma categoria mais premium, por mais que a Jaque tenha botado o sarrafo bem alto aí, né, mirando em Mercedes e BMW, e mesmo assim agrada. Óbvio que a gente não está falando de um carro que tem um acabamento tão bom quanto de uma 320, por exemplo, mas é um carro que tem um acabamento melhor do que um Compass, do que um Corolla, com materiais bem escolhidos e boa montagem. Então a percepção geral nesse sentido é muito boa. E o terceiro ponto positivo é o espaço interno. A gente está falando de um baita sedã, um sedã grande, grande entre eixos, e a gente tem um bom espaço para quem vai aqui atrás, e acho que a gente pode até pensar em espaço no sentido amplo da palavra, né? Um espaço bom para quem vai aqui atrás, um espaço bom no porta-malas, um espaço também bem correto para quem vai na frente. Então, se você precisa de espaço, tem uma família grande, pessoas altas e levando muita mala, ou é um motorista executivo, o EJ7 é um carro bem interessante a se considerar. Mas a gente também tem 3 pontos que mostram como ainda existe um espaço, um caminho a ser feito na indústria chinesa. O primeiro ponto é a suspensão. Como vocês viram, é um carro muito rápido, mas a suspensão, infelizmente, não acompanha esse bom desempenho do carro. Então a suspensão dianteira é um pouco macia e acaba prejudicando o comportamento e a sensação de segurança em altas velocidades. Ou melhor dizendo, a sensação de segurança em altas demandas de potência. Porque em situações mais brandas é um carro de comportamento correto, você não percebe essas falhas, né, de frente levantando muito sobre aceleração forte e coisas do tipo. O segundo ponto negativo é a ergonomia. Como vocês viram, uma pessoa de estatura mediana, como é o meu caso, já tem uma dificuldade de se encontrar ali. Imagine então pessoas mais altas, mostrando que nesse ponto uma regulagem de distância do volante, um banco com regulagem 100% elétrica, também é algo que faz bastante falta aqui na J7. E o terceiro ponto negativo são as assistências de direção, que no caso não existem aqui no Jaque. Então carros mais baratos como Pulse e Nivus já oferecem algumas dessas assistências e era de se esperar encontrar elas num veículo de R$253 mil. Infelizmente não é o caso aqui. O EJ7 mostra bem como a Jaque aprendeu muito com o nosso território e nossos consumidores nos últimos 12 anos. Mas o fato é que aqui a gente tem um veículo muito específico. A gente tem um grande sedã, bem confortável, bem espaçoso, com preço até correto, mas se você busca um elétrico para rodar apenas na cidade, sem fazer transporte de passageiros e coisas do tipo, acho que talvez esse não seja o seu carro. Mas se por outro lado você é um motorista executivo que trabalha em regiões metropolitanas, já tem uma carteira de clientes ali mais premium, que esperam um carro de padrão um pouco maior, esse J7 aqui pode ser uma solução muito interessante, porque além do bom espaço interno, da boa percepção de conforto e convivência, ele é um carro que vai te dar um custo de manutenção muito reduzido, ele é um carro que tem 5 anos de garantia integral e 8 anos exclusivamente para as baterias, então você tem uma grande paz nesse sentido. E é um carro também que você vai gastar muito menos para abastecer, no caso para recarregar ele. Para carregar essa bateria aqui de 0 a 100%, dependendo aí da sua região, você vai gastar de 30 a 40 reais para completar sua bateria e ter os cerca de 300 km de autonomia que a gente chegou aqui no nosso teste de 7 dias. Então ele não é um carro muito ideal para viagens longas, porque infelizmente
a autonomia não é das maiores, a nossa rede de recarregamento pública ainda não é muito confiável, mas para esse uso interurbano de motorista executivo, acho que é um carro que atende ainda muito bem. E essa segunda onda da invasão chinesa realmente está mostrando a que veio. Os carros estão com um acabamento muito melhor, a dirigibilidade muito melhor, são produtos muito mais coesos, com preço ainda competitivo, ainda que não seja tão barato como antes, mas com preço ainda muito competitivo, com bons equipamentos, mostrando que a indústria chinesa aprende muito mais rápido do que qualquer outra. E esses 7 dias que a gente passou aqui com o EJ7 mostram que o principal empecilho para que carros, não só EJ7, mas que carros elétricos de modo geral, estejam mais populares nas ruas é realmente a nossa rede incipiente de carregamento e a ausência de uma política pública muito bem estruturada do que vai ser a nossa estratégia de descarbonização como país. No caso do EJ7, a gente ainda tem como agravante a rede também muito limitada da JAC. Então é um carro que não tem uma campanha muito ostensiva de divulgação, é um carro que você não vê muito nas ruas, as concessionárias JAC você não vê muito por aí. Isso acaba sendo um grande limitante para a penetração do EJ7 especificamente. Mas bem, a gente só conseguiu chegar a essas conclusões graças à gentileza da área de assessoria de imprensa e frota da JAC, que nos cedeu esse carro aqui para a gente testar. Então, mais uma vez, fica o agradecimento. Em breve teremos também, espero, os carros da GWM também, já estamos em contato com eles. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drive-On, seja de um elétrico, um híbrido ou a combustão. Falou de carro, falou de Drive-On. A gente se vê e um grande abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.